vai dividir o quarto com a senhorita Galinda. Ah, não! Não, madame, você não entendeu. Ódio, tudo nela me dá ódio. Eu assisti ao Wicked lá na Broadway e saí do teatro com uma conclusão completamente inesperada. A versão brasileira de Wicked conseguiu criar uma experiência emocional muito mais viva do que a de Nova York. Então, antes que você ache que isso é puro bairrismo, quero te dizer que isso não tem nada a ver com orçamento, também não tem nada a ver com tecnologia, nem tampouco tem a ver com efeitos especiais. Tem a ver com algo que a maioria da indústria do teatro do mundo está deixando morrer, que é a conexão com a alma. O que eu vi naquele teatro me mostrou o que acontece quando uma obra de arte deixa de ser arte e começa a virar apenas um produto de linha de montagem. É ódio, tudo nela me dá ódio. O nariz, que ódio, quer saber? É um horror. Eu acompanho há algum tempo o fenômeno de Wicked bem de perto. Eu assisti na primeira montagem aqui no Brasil em 2016, lá no Teatro Renault em São Paulo. Logo depois, em 2023. Depois, em 2025, lá em São Paulo. Agora eu tô aqui na expectativa da chegada de Wicked, que chega agora em 2026, aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. Confesso que a relação do público brasileiro com essa história sempre me impressionou muito, mas muito visceral. Mas eu confesso pra vocês que quando eu vivi a experiência de assistir a montagem original lá em Nova York, eu saí com uma sensação de que aquela engrenagem não funcionou exatamente como eu esperava. Eu sou Rômulo Salles e se você também é fascinado por histórias que vão além do óbvio, já deixa aqui o seu gostei e se inscreve no canal. Se possível, ativa o sininho de notificações. E fazendo isso, você vai garantir que o nosso poderoso YouTube vai sempre te avisar assim que sair um conteúdo inédito por aqui. E olha que a gente tem muita coisa por vir, hein? Preciso te lembrar que quando você compra os direitos autorais de um musical na Broadway ou em Londres para montar no Brasil, a grande maioria das vezes você precisa cumprir toda uma partitura musical, do figurino, das cenas, do cenário. E o Wicked é uma das franquias mais restritivas nesse sentido. As duas primeiras montagens que aconteceram aqui no Brasil, a galera de Nova York veio para cá para ensaiar o elenco, para montar o espetáculo, mas o Brasil, nesta vez, agora em 2025, ele conseguiu algo inédito. Eles conseguiram mudar algumas coisas do espetáculo, adaptar mais coisas para o Brasil, o cenário, algumas músicas, algumas cenas, o figurino. E a hora tão esperada e tão épica do voo, eu quero te dizer que foi incomparavelmente mais sensacional do que da Broadway. O Brasil superou todas essas expectativas. Nós sabemos fazer isso muito bem, né, gente? Só uma curiosidade. Mas vamos lá, voltando aqui pro nosso tema, para que você entenda um pouquinho esse choque que eu vivi comparando a montagem do Brasil com a lá de Nova York. Eu quero te lembrar que o Wicked não é um musical qualquer. Ele está completando mais de 2 décadas em cartaz, lotando teatros. A maioria dos espetáculos sequer sobrevivem a 3 temporadas. Então ele resiste porque nunca foi só sobre bruxas ou magia. O Wicked, ele toca em algumas das nossas feridas mais profundas. O isolamento, a rejeição, uma construção de narrativas e a forma como uma sociedade decide transformar alguém em vilão. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conecta emocionalmente com essa história. Mas quando uma obra se torna tão gigantesca quanto essa, ela passa a correr um risco muito perigoso. Em Nova York, eu percebi que o Wicked deixou de ser apenas um espetáculo e passou a se tornar uma atração turística quase que obrigatória. Igualzinho ir à Estátua da Liberdade, ao Empire State, as pessoas querem ir assistir o Wicked. Você entra na sala e a sensação de estar dentro de uma máquina corporativa é impecável. O merchandising é perfeito, a marcação é exata, a iluminação é cirúrgica. Os atores são tecnicamente impecáveis, mas existe uma distância emocional, como se estivessem mais preocupados em proteger o padrão daquela franquia bilionária, do que de fato fazer com que a plateia sentisse algo a mais. E foi nesse momento que eu comecei a entender o valor que nós construímos aqui no Brasil. O público brasileiro não consome teatro musical como um roteiro turístico engessado. A gente vive isso como uma real descoberta. Quando você olhava para Mira Ruiz e para Fabi Pang lá no palco, você não via apenas 2 atrizes reproduzindo uma marcação criada lá em Nova York. Existia ali perigo, urgência, existia eletricidade, parecia vivo. Eu lembro perfeitamente de assistir um número musical de Desafiando a Gravidade nos 2 lugares. Na Broadway, a plateia admirava. Já no Brasil, a plateia sentia aquela emoção. E essa diferença é gigantesca. Aliás, se você gosta desse tipo de análise sobre Broadway, teatro musical e os bastidores da indústria criativa, aproveita para se inscrever aqui nesse canal, hein? Porque nós temos ainda muita coisa interessante para conversar. Talvez a grande diferença esteja justamente nisso. O público americano consome o Wicked como tradição. Já o público brasileiro consome o Wicked como uma descoberta. Na Broadway, a gente já entra sabendo exatamente o momento em que a plateia vai aplaudir. Quando vem Popular, quando vem Desafiando a Gravidade, quando o grande efeito do voo acontece. Existe quase uma ritualização dessa experiência. Já no Brasil,
existe uma urgência emocional. Talvez seja exatamente isso que tornou algumas cenas mais impactantes pra mim aqui do que lá. Uma produção da Broadway custa milhões de dólares por semana. Para um negócio desse tamanho sobreviver, ele precisa de previsibilidade absoluta. Eles não podem errar. Mas o paradoxo da arte é justamente esse. É na imperfeição, é no risco, é na vulnerabilidade, é no improviso emocional que a conexão humana acaba acontecendo. Com menos recursos financeiros, o Brasil entregou muito mais risco artístico e acabou ganhando na emoção, no coração. No fim das contas, a Broadway pode até ter criado a máquina perfeita de fazer teatro. Mas foi aqui no Brasil que eu vi a verdadeira magia acontecer. Grandes obras não sobrevivem 20 anos somente por conta de cabos de aço, também não sobrevivem por conta de efeitos especiais e nem tampouco sobrevivem por conta de tecnologia. Elas sobrevivem porque conseguem fazer pessoas sentirem alguma coisa especial. E talvez essa seja a maior lição que o Wicked deixa pra todos nós. Então, quem é quem? Agora, depois de ter deixado esse cenário todo verde, ter me vestido de verde, ter adentrado rumo ao mundo de Oz, eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você já assistiu alguma versão nacional de um filme, peça, até mesmo de uma música, que te emocionou mais do que a versão original? Me conta aqui nos comentários, eu realmente quero ler a sua opinião, a sua experiência. Vamos trocar informação juntos, porque toda semana eu trago aqui novas análises, reflexões sobre cultura, entretenimento, teatro, música, indústria criativa. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Faça parte aqui da nossa comunidade. Eu sou o Rômulo Salles e a gente se vê no próximo vídeo.